Graça e paz, irmãos, amém? Como já falamos algumas vezes aqui, é o primeiro culto que temos aqui no domingo à noite. Temos a oportunidade de, nessa noite, estarmos ceando, estarmos relembrando o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. E durante toda essa semana eu pensava sobre esse início de ano, e eu tenho certeza que você pensou sobre esse ano também de 2014, e é interessante que quando pensamos no ano que vem, que está começando, quando pensamos naquilo que temos pela frente nesses próximos 12 meses, é inevitável que eu e você possamos fazer planos, é inevitável que eu e você de alguma maneira possamos planejar, sonhar com esse ano de 2014, e quando fazemos isso nós conseguimos de alguma maneira ter uma visão de como vai ser esse ano. Muitas vezes é frustrante também, porque muitas das coisas nós não conseguimos. Eu comecei o ano fazendo regime, durou 2 dias. Mas eu começo novamente amanhã. Talvez dure mais alguns dias. Mas talvez você tenha planejado casar, talvez você tenha planejado estudar, talvez você tenha planejado ter um filho, talvez você tenha planejado comprar um carro, uma casa, mudar e falar uma nova língua, viajar, eu não sei. Nós podemos fazer muitos planos, e talvez o que cantamos, quando cantamos sobre ser um farol, sobre ser uma ponte, talvez fosse o melhor dos pedidos e dos desejos que nós temos para esse ano de 2014, e quando eu lembrei da ceia e do que eu gostaria de ser ou de fazer para esse ano que se inicia, eu fui levado a um versículo bem conhecido, mas eu queria que você abrisse comigo, em Mateus 6,33. E eu fiquei pensando então sobre prioridades. Mateus 6,33, você conhece esse de cor, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E a palavra que fica na minha mente, irmãos, durante essa semana é prioridade. Quais são as minhas prioridades para 2014? Naquilo que eu sonho, naquilo que eu penso, quais são as minhas prioridades? E o que prioridade tem a ver com a ceia, Leandro? Eu pude olhar a ceia e lembrar que Cristo, Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui no mundo e priorizou amar eu e você. Priorizou a nossa vida, porque de outra maneira Ele não teria sofrido tudo que sofreu, de outra maneira Ele não teria sido pregado naquela cruz e não teria morrido por mim, por você. E se Ele não tivesse então priorizado fazer a vontade de Deus, se Ele não tivesse priorizado amar eu e você, nós não estaríamos aqui nessa noite celebrando esse sacrifício, glorificando a Deus por ter mandado o seu Filho. A ceia então nessa noite, irmãos, fala para mim especificamente sobre a prioridade de Cristo, em fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E nós podemos ver que Jesus teve oportunidades, irmãos, de escolher a sua própria vontade. No começo do seu ministério, o diabo leva ele sobre um alto lugar e mostra todos os reinos da terra e fala: é fácil, tu quer ter tudo isso? Tu quer ganhar na mega da virada 200 milhões? Se ajoelha aí e me adora. Se ajoelha aí e se prostra diante de mim, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar os 6 numerozinhos lá para você jogar e virar um novo milionário. Numa outra situação, Jesus está se dirigindo com sede a um poço e encontra uma mulher samaritana. Aquela mulher não fazia parte do seu povo, existia uma rixa entre os povos, e ainda assim Jesus escolhe estar com aquela mulher. Como Jesus escolheu ignorar a proposta do diabo. Jesus está perante Pilatos, e Pilatos fala: Cristo, Jesus, fala aí, se defende. E talvez se Jesus tivesse se defendido, Jesus estaria livre e não teria sido crucificado. E ainda assim Jesus escolhe, prioriza fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Nós vemos, lendo a palavra de Deus, que Jesus viveu priorizando o reino de Deus.
priorizando essa justiça. E o que é então, Leandro, o reino de Deus? Abra comigo em Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Durante toda a vida de Cristo, então, o Jesus que nós celebramos nessa noite, por ter morrido por nós naquela cruz, por ter sofrido por mim e por você, esse Cristo, enquanto esteve na terra, como sendo homem, como eu e você, priorizou justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo fala aos romanos: não é comida e nem bebida não, é justiça, paz e alegria. E nós vemos Cristo buscando essas prioridades. Nós vemos as paixões de Cristo, aquilo que Ele valorizava, guiar todas as suas decisões. Nós vemos Jesus sendo alguém que orava, nós vemos Jesus alguém que conhecia a palavra. Quando na mesma oportunidade que Satanás falou: transforma e está com fome, transforma as pedras aí em pão, Ele fala: nem só de pão viverá o homem. Ele respondeu ali com textos que remetiam ao conhecimento dos profetas, ao conhecimento daquilo que eram falado nas sinagogas. Jesus era alguém que adorava a Deus também. Filipenses 2,8 diz que Jesus era obediente, foi obediente até a morte de cruz, priorizou a vontade de Deus e foi obediente. Essas prioridades que Jesus teve também, irmãos, é o que governavam suas ações, porque Jesus não estava nem aí para aquilo que os fariseus, os religiosos daquela época falavam. Ele não se importava. Ele não se importava se ele era tirado, tido como louco, como um pecador. Não adianta. Lucas 19, ele está na casa de pecadores, está comendo, está jantando, está ali compartilhando. João 8, Jesus está ali conversando, dando atenção por uma mulher adúltera. Era chocante na época, era um absurdo, ainda para alguém que se dizia filho de Deus. Mateus 8, versículo 1 a 4, Jesus toca num leproso, alguém aquém da sociedade, afastado, que vivia numa outra comunidade, porque não podia estar junto dos que eram sãos. O amor de Cristo conduz todo o seu comportamento durante seu ministério. Perante um baita problema, ele está num deserto, não tem padaria, não tem disque pizza, tem milhares de pessoas para serem alimentadas. Jesus pega só o pouquinho que ele tem, levanta os olhos e agradece. Em meio a um problema, Jesus agradece a Deus, faz um agradecimento. Em meio a uma situação de medo, a tempestade, os discípulos estão atemorizados, o barco está balançando, está difícil, está entrando água, Jesus está dormindo, está descansando. Perante o medo, ele confiava no seu Deus, ele confiava no seu Pai. Perante a injustiça, Pedro, quando Jesus está sendo preso injustamente, não havia motivos para condenar e prender Jesus. Pedro tira a espada e dá-lhe na orelha lá do guarda. Jesus fala: guarda a espada. Não adianta. Poderia ter mandado vir anjos. Não, em meio à injustiça, Jesus valoriza a paz. Perante até mesmo, irmãos, o abandono, ele sabia que os discípulos iriam abandoná-lo, ele sabia que um daqueles iria traí-lo, ele sabia que Pedro iria negá-lo, ele sabia que Tomé não ia crer na sua ressurreição. Ainda assim Jesus ceia com aqueles homens, ainda assim Jesus lava os pés daqueles homens. Irmãos, nós podemos olhar o exemplo de Cristo e nós podemos ver, irmãos, que priorizar esse reino é viver totalmente contra a cultura. O evangelho é contra a cultura, porque a justiça de Deus é totalmente diferente, irmãos. O que você faz quando alguém te dá um tapa na cara? Provavelmente você revide. A lei de Moisés falava olho por olho, dente por dente. Dá-lhe um tapa, pega a espada e corta a cabeça do cidadão. Não, Jesus está dizendo, quando você tomar no direito, dá outra face. É louco, quando você for xingado, sai correndo. Evite o conflito.
Essa justiça então é totalmente diferente. Porém, irmãos, quando você dá outra face, você está fazendo com que os seus relacionamentos se tornem diferentes, se tornem melhores. Quando você se faz alguém tardio em se irar, muitas coisas melhoram. Quando você decide ouvir mais e falar menos, bênçãos acontecem. É o conselho de Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Priorizar o reino de Deus, então, irmãos, muda tudo, muda as nossas vidas, muda nosso entendimento, muda a nossa justiça, nosso senso de justiça, muda tudo. E nós estamos aqui nessa noite, irmãos, porque um ato de grande sacrifício foi feito por Jesus, que mudou tudo, que priorizou tudo que as pessoas achavam que ele não poderia priorizar, sendo filho de Deus. Se esperava que Jesus se levantasse um reino de muita riqueza, de que ele pudesse lutar contra o governo que oprimia os judeus. Nada disso. Jesus veio para servir, para ser servo. E quando então, irmãos, nós olhamos essa mesa e nós vemos a prioridade que Jesus deu para que eu e você pudéssemos estar aqui, irmãos, isso não pode ficar sem nenhuma resposta nossa. Nós não podemos deixar de pensar que esse ano de 2014 seja um ano de prioridade, que nós possamos priorizar o reino de Deus, que nós possamos de alguma maneira priorizar a Deus, que nós possamos de alguma maneira enxergar, irmãos, quando nós priorizamos a Deus. E é o que Jesus diz quando questionado sobre quais os maiores mandamentos: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E na sequência, irmãos, porque vida cristã, porque evangelho não é uma carreira solo, porque evangelho é ser comunidade, por isso que estamos reunidos aqui, irmãos. Na sequência nós priorizamos o nosso próximo, na sequência nós priorizamos o nosso irmão, e aí nós podemos olhar e saber que esse irmão é um irmão que reflete Jesus, é um irmão que nós devemos amar, e aí nós podemos orar por ele, nós podemos estender a mão, nós podemos se compadecer, nós podemos entregar um pão. Em cada momento das nossas vidas nós precisamos priorizar o reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Até porque, irmãos, Gálatas 2:20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo nos amou, se entregou por nós, e é esse Cristo que vive em nós, irmãos. Esse Cristo que vive em nós é um Cristo que priorizou o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos também priorizar isso. Paulo diz aqui em Gálatas: eu ainda vivo a vida na carne, mas ainda assim eu a vivo na fé do Filho de Deus. É Cristo que vive em mim. Então, irmãos, meus valores são diferentes, as minhas prioridades são diferentes, irmãos, até porque nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Cristo priorizou a vontade de Deus. Ele era o Filho de Deus, ele veio aqui e continuou seguindo aquilo que o Pai tinha ordenado. Sempre ele escolheu a vontade de Deus. Parece muitas vezes, irmãos, ser difícil, mas quando nós entendermos isso, quando nós chegarmos à conclusão, irmãos, que esse reino de justiça, não a nossa própria justiça, mas a justiça aos olhos de Deus, a justiça nós vemos na vida de Jesus, esse reino de paz, que é uma paz que excede todo entendimento, irmãos, quando nós enxergarmos isso, muitas coisas vão melhorar. Muitas coisas vão melhorar. Você e eu vamos ter ganhos nos nossos relacionamentos. Nós vamos ter coisas que são benéficas para as nossas vidas. Nós vamos sofrer menos, irmãos, quando eu não me importar com o que pensam de mim. Se eu sou esperto, se eu sou bobo, se eu sou trouxa, se eu sou alguém que vou correr de uma briga, alguém que não vai xingar quando sou xingado, alguém que não vai entrar lá vem aqui, nós encontramos um esquema aqui para desviar um dinheiro aqui. Não, eu estou fora disso. O cara é um trouxa, vai ganhar dinheiro fácil. Sou trouxa. Quando você devolve um troco que te dão errado, quando você estende a mão para alguém
que está aquém da sociedade. Muitas coisas, irmãos. Não importa mais o que falam de mim, o que pensam de mim, não importa. Importa é que eu olhe minha vida e priorize aquilo que realmente importa. Que eu priorize aquilo que é valor para o reino de Deus, essa justiça, essa paz, essa alegria no Espírito Santo. Irmãos, nós só fazemos isso, ou nós só podemos pensar em fazer isso, irmãos, porque nós fomos alcançados por esse sacrifício. Jesus nos amou primeiro. O nosso amor, irmãos, então é somente uma resposta de algo que nós já recebemos. É diferente do irmão que está do teu lado, que pode pisar no teu pé, pode muitas vezes aí te incomodar um pouco. Você pode, como é que eu posso amar esse cara se esse cara não me ama? Você até deve fazer isso, é isso que Jesus ensina. Mas Deus não, irmãos, Ele já nos amou. Deveria ficar mais fácil. E com essa facilidade nós deveríamos então, irmãos, priorizar essa vida. E aí quando nós priorizamos, irmãos, essa vida, as coisas ficam mais fáceis, porque talvez você tenha problemas lá no seu trabalho. E aí, irmãos, Colossenses 3:23, Paulo está dizendo, e tudo quando fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então talvez tudo que você faz aqui na igreja, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, irmãos, quando nós entendemos e priorizamos a justiça do reino de Deus, nós vamos fazer de todo o coração, como ao Senhor. Leandro, mas eu não sou reconhecido, não tem problema. Faça como ao Senhor, não aos homens. Não espere nenhuma recompensa de homens. Faça como ao Senhor. Leandro, eu tenho problemas nos meus relacionamentos. Filipenses 2:3, Paulo fala, considerem-se os outros superiores a si mesmo. Considere o teu irmão sempre maior que ti. Considere, você vai ver como teus relacionamentos vão mudar. Marcos 12:31, como eu disse, ama o seu próximo como a si mesmo. Lembrando, irmãos, que esse reino de Deus então é de justiça, que vai contra toda a cultura. Como é que eu vou ser? Eu sou melhor que ele, como é que eu vou considerá-lo maior que eu? Como é que eu vou amar alguém que me xinga? Como é que eu vou amar alguém que não me ama? Como é que eu posso respeitar, irmãos? Evangelho é contra a cultura, é tudo diferente. E aí, irmãos, então essa busca, essa prioridade vai fazer com que a gente possa entender, e essa justiça que é contra a cultura seja uma realidade nas nossas vidas, e parecer um bobo talvez passe a ter um outro significado. Encontrar essa paz que ninguém vai entender em meio a problemas, em meio a situações, em meio a dificuldades. Encontrar uma paz que excede todo entendimento, ninguém vai entender, mas você vai ter essa convicção porque você está firmado em Cristo. Alegria no Espírito Santo, irmãos. As situações podem estar difíceis. Paulo fala, não é comida, não é bebida, não é a tua situação, se está boa ou se está ruim, não é isso, é uma alegria firmada no Espírito Santo. E é o mesmo Paulo que fala, eu tudo posso naquele que fortalece, porque eu já passei dificuldade, passei várias situações, não importa se eu tenho ou se eu não tenho, se me falta, não importa, alegria no Espírito Santo. Quais são então, irmãos, as nossas prioridades para esse ano que se inicia? E aí talvez qualquer plano, qualquer sonho que nós tivermos, irmãos, nós podemos encaixar, priorizar o reino de Deus. E isso vai fazer com que nossos sonhos e nossos planos sejam abençoados. Vai fazer com que os nossos relacionamentos sejam abençoados. Os conceitos então, irmãos, desse reino, essa justiça, essa paz, essa alegria do Espírito Santo, irmãos, envolvem todas as coisas. Em qualquer momento e situação da nossa vida, irmãos, nós podemos nos apegar nessa justiça, nessa paz e nessa alegria no Espírito Santo. Foi isso que Jesus fez durante todo o seu ministério. E por que Jesus fez isso? É porque estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite porque Jesus priorizou a vontade do Pai. Porque lá aos 45 do segundo tempo, Jesus falou, Pai, se possível passa de mim esse cálice, porque está difícil, mas ainda assim, com dor, com dificuldade, com pressão, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é feita, e Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, e nós podemos celebrar esse sacrifício nessa noite. Irmãos, viver assim
deveria nos causar e nos proporcionar uma vida talvez melhor, um benefício próprio para nós, quando nós entendemos que somos realmente menores do que aquele nosso irmão, quando nós entendemos que devemos amar independente do ser corintiano, são paulino, palmeirense ou santista. Não importa, não importa. Importa é que eu viva, irmãos, uma vida de serviço. Que importa é que eu priorize sempre o meu irmão. Importa que eu priorize amar a Deus acima de todas as coisas. Importa que eu priorize amar o meu irmão. E aí, irmãos, a liberdade que você vai ter aqui não importa. Se a tua atitude, vou parecer um bobo fazendo isso, não importa. Se você está priorizando o reino de Deus, a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo, não importa. Nós podemos olhar hoje essa mesa, irmãos, e celebrar a prioridade que Cristo teve durante o seu ministério aqui, e glorificar o nome de Deus. Se Cristo não tivesse priorizado eu e você, nós estaríamos perdidos. Nós teríamos que pagar um preço que nós não poderíamos, irmãos, porque foi um alto preço que Jesus pagou por nós. Priorizar o reino, então, irmãos, é um benefício para nós mesmos, porque nós vamos viver valores que vão melhorar os nossos relacionamentos. Mas ainda assim, se eu pudesse te oferecer alguma coisa na tua busca pelo reino de Deus, eu quero citar rapidamente 3 coisas e nós terminamos. Primeira delas, Colossenses 2,14. Nós estamos livres de qualquer peso, de qualquer culpa, de qualquer dívida, irmãos. A graça de Deus cuida do nosso passado, e nós podemos deixar tudo lá, o que éramos, o que fizemos, ficou tudo lá para trás, irmãos. A graça e a misericórdia são renovadas a cada manhã. Nós podemos então entender que essa busca pelo reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo acrescenta para nós graça, independente de todas as circunstâncias. A outra coisa que nos acrescenta, irmãos, então, é resistência para que nos ajude no presente. 2 Tessalonicenses 3,16, o próprio Senhor da paz lhes dá a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Paz que excede todo entendimento, para que a gente possa suportar, irmãos, as dificuldades, as lutas, viver no mundo que jaz o maligno, viver no mundo que não nos pertence, porque nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Essa paz que nos dá resistência, irmãos, para o presente. Salmos 16:11 diz o seguinte: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Irmãos, alegria no Espírito Santo, é o que diz Paulo na carta aos Romanos. Alegria em minhas dificuldades. Meu irmão, você está difícil, tem conta para pagar amanhã, não tem dinheiro, tem enfermidade, eu sei, mas eu confio no Senhor, eu continuo confiando, eu continuo priorizando o reino, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Muitas vezes eu não tenho alegria, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E por último, irmãos, a fé que nos é acrescentada, e essa fé então cuida do nosso futuro, porque podemos olhar essa mesa, lembrar do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição, e lembrar que Ele vai voltar, lembrar que existe uma promessa de vida eterna para mim e para você, existe uma promessa de um lugar muito melhor, para mim e para você. Então, irmãos, celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, seguindo o exemplo de alguém que priorizou a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e podemos olhar essa mesa e relembrar disso nessa noite. Que possamos ter um 2014 com as prioridades corretas nas nossas vidas. Menos eu, mais de Deus. Menos eu, mais do meu irmão. E eu termino com uma frase do Ed René, que diz assim: que quanto mais a gente busque estar com Deus e viver os conceitos de Deus, isso vai nos fazer mais humanos, mais maduros, mais capazes de amar com lucidez
de escolher as coisas mais excelentes, mais capazes de enfrentar com dignidade toda e qualquer situação. Que nós possamos priorizar o reino, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, priorizar e celebrar nessa noite mesmo. Cear é a primeira ceia de 2014, que nós possamos glorificar a Deus e lembrar desse sacrifício e glorificar a Deus por isso, porque tinha uma alta dívida a ser paga por nós, mas Jesus morreu naquela cruz, priorizou a vontade de Deus. Isso nos dá liberdade para cear nessa noite. Amém, queridos? E quem pode participar conosco? E quem pode participar desse momento? Nós entendemos que, primeiramente, irmãos, aqueles que entendem o sacrifício de Jesus e aceitaram Jesus como Salvador das suas vidas, entendemos que quando a pessoa faz isso, então próximo passo é externalizar que faz parte dessa comunidade, que faz parte desse povo de Cristo. Então o batismo é a segunda exigência no entendimento da graça e paz. Aqueles que são batizados e externalizaram, então, que fazem parte da comunidade, também podem participar. E se você não é batizado, irmãos, isso pode ser feito a qualquer momento, em qualquer situação. Nós costumamos fazer isso no retiro, mas já fizemos em outras situações. Então, se você faz parte dessa comunidade, entendeu o sacrifício de Jesus, já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós estamos à disposição para que você seja batizado. Que nada seja um impedimento, que você externalize publicamente que você faz parte da família de Cristo. E a terceira coisa, irmãos, somos salvos, somos batizados e precisamos estar em comunhão com a nossa igreja. Evangelho é comunidade, evangelho é viver em comunhão. Não existe evangelho sem o irmão que está do teu lado, não existe evangelho sem estarmos juntos. E aqueles que podem participar, então, precisam estar em comunhão com a igreja. Não precisa ser essa igreja, talvez você faça parte de outra igreja, mas você está em comunhão com a sua igreja, amém? Você é nosso convidado a fazer isso, a participar conosco nessa noite. Eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11, versículo 23, o texto de Paulo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: está o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Repetimos então, irmãos, de maneira singela aquilo que Jesus fez com seus discípulos na noite que foi traído, e podemos beber o cálice, podemos comer o pão e podemos trocar o cálice como fazemos de costume, irmãos, entendendo que estamos aqui nessa noite porque Cristo priorizou a vontade de Deus e morreu para que eu e você pudéssemos ter vida, e que possamos nesse ano de 2014 priorizar esse reino, possamos no ano de 2014 lembrar, e aí nós possamos ser essa ponte, nós possamos ser esse farol, como cantamos. Amém, queridos? Queria convidar aqui o irmão Amaro.